vocês. Eu quero falar com você sobre sementes para multiplicar. Já deve ter aparecido ali, ou vai aparecer daqui a pouco, o tema da mensagem de hoje. E ali está o texto bíblico para você acompanhar comigo sobre a mesma versão. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu vou ler mais uma vez. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra de Deus no seu coração, mais uma vez nessa manhã, mas por essa palavra de Deus, que o povo do Senhor diga amém. Eu preciso considerar, queridos, sementes que Deus nos recomenda, a que sejam plantadas em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida, e dizer que ainda dá tempo de você se organizar para essa boa semeadura em sua vida. Se você quer multiplicar, se você quer frutificar, se você quer colher, depende muito do que você faz antes. É muito natural nós termos alguns equívocos do nosso coração, do nosso pensamento. A gente ficar assim meio que iludido, ou meio enganado, não sei porquê. Às vezes são mentiras do diabo, ou a gente que quer se enganar, não sei. Mas é comum a gente viver de engano, de achar que eu posso ter um resultado no final, que eu posso viver uma colheita lá na frente, sem eu me preocupar antes com o que eu estou semeando, com o que eu estou plantando. E já é uma regra: se você quer ver um resultado diferente, mude a sua semente, mude o que você está investindo, para que você mude o resultado final da sua vida. Preste atenção na importância da perspectiva que nós temos da vida. Talvez você se veja impedido de acreditar num futuro maravilhoso com Deus. Talvez você se veja assim, limitado em sonhar, em viver dias melhores. E aí vamos ser práticos. Quem sabe é a perspectiva de um casamento que não inspira mais você a acreditar em alegria, em felicidade, em contentamento, satisfação, realização familiar. Quem sabe é a perda da perspectiva no futuro de um filho, numa carreira profissional. Quem sabe não acreditar mais no seu próprio projeto com Deus. Sabe aquela oscilação da fé, aquela oscilação de amar a Deus, mas não dar conta do pecado, ou pensar que não dá conta do pecado, e aí você diz: não tem jeito mesmo para mim, eu sou pecador demais, e um dia eu estou lá no altar, outro dia eu estou dentro do buraco. Ou quem sabe a sua vida emocional, aonde tem dias que você está ótimo hoje, mas tem dias que você está triste, deprimido. Seja lá o que for da sua vida, humanamente falando, talvez as coisas não estejam positivas, e isso afeta a sua perspectiva de futuro, porque eu projeto meu futuro com base no que eu estou vendo agora, com base no que eu estou sentindo hoje. Quando que Deus nos dá possibilidades muito melhores, talvez a vida em si não gere, ou até negue, algumas possibilidades para o meu crescimento, para o meu bem-estar, para o meu sorrir, para o meu sonhar. Mas em Deus eu sei que eu posso projetar todas as coisas, porque nele eu posso todas as coisas. Agora em mim, no que eu estou vivendo, no que eu estou vendo, não dá. A Paulo escreve essas palavras dentro de uma prisão. E para mim então essa é a maior referência de que é possível alguém estar vivendo o pior momento da sua vida pensando nas melhores coisas. Porque é muito incrível, é muito impressionante você ver um homem preso, em que pesa sobre ele uma sentença de morte. Um homem que está aspirando os ares da morte, de uma condenação injusta, porque pior do que morrer é você morrer injustamente.
Paulo agora está sendo acusado injustamente. Paulo agora está sobre uma ameaça conspirativa por pregar o evangelho, por ser um homem justo e santo diante de Deus. E então, por uma trama, por uma perseguição religiosa, Paulo está sob a iminência de morte. Era para ele estar deprimido, Paulo. Pior do que isso, pior do que a pessoa estar deprimida, é a pessoa estar revoltada. Porque a revolta, ela causa também uma conturbação espiritual. Talvez revoltado com Deus. E aí o cenário ao redor do Paulo é que ele está pregando o evangelho, ele está estabelecendo a igreja, levantando a igreja. E a igreja está como? Perseguida. Há assim uma dúvida: será que a igreja vai para frente? Será que a igreja vai conseguir resistir? Tanta perseguição, tanta morte, tanta acusação, tanta injustiça, tanto levante contra ela. E o Paulo diz: será que eu vou morrer aqui assim? E que tudo que eu tentei construir vai desmoronar, vai cair, vou perder tudo? Será que o evangelho vai funcionar? Será que ele vai ficar de pé? E o Paulo então poderia estar lá, baseado sobre as convicções do que ele está vendo, do que ele está ouvindo, ou do que ele está sentindo, sobre uma perspectiva do ambiente. É um sentimento de morte. Mas Paulo vai escrever a carta da alegria. Paulo vai expressar a convicção de quem não precisa se preocupar com nada, porque já tem tudo que precisa para viver uma vida plena, uma vida estável. E é de fato um absurdo. A fé é um absurdo. A fé não tem lógica humana. A fé não é irracional, mas não é lógica do ponto de vista humano. Você olha e diz: isso é um absurdo. Não, isso é uma perspectiva de milagre. E a minha pergunta para você nessa manhã, num culto de oração, nós que estamos com sonho, com desejo de nesse ano conquistar, multiplicar, como está o seu coração? É do seu coração que vai proceder tudo aquilo que nós estamos sonhando, para a sua vida pessoal, para a sua família, para esse ministério, para a sociedade, para o mundo em que nós estamos vivendo e com o alvo de alcançar, para transformá-lo e mudá-lo, revolucionário. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da tua vida. E então eu preciso pensar como está o meu coração, como está o seu coração. Tem alguém aqui que possa dizer: eu consigo viver sem me preocupar com nada, nada. Nada me preocupa. Tem alguém que vive assim, tranquilo, sossegado, sem preocupação, sem ansiedade, né? Levanta a mão de cada vez, que eu estou meio confuso. Muita gente, muitas mãos se levantando aqui ao mesmo tempo. De gente que não tem problema, não tem ansiedade, não tem preocupação, que vive assim, né? Numa outra dimensão. São os crentes da quarta dimensão. Não, irmãos, olha, nós estamos lutando aqui para manter o nosso coração limpo, para Deus entrar nele, para Deus usar. Mas olha o que eu vou lhe dizer: semeie sementes para multiplicar, mas o que brota sem plantar no seu coração é coisa ruim. Se você tem um quintal na sua casa, se você tem uma horta, se você tem um jardim, né? Ou só um terreno mesmo, tem coisa que dá lá que você nunca plantou e que não para de dar. Não para de dar. Eu estou com uma saudade da minha mãe. Claro, por muitos motivos. A minha mãe não deixa um mato. Sabe, parece aquela galinha fica ciscando. Se der ela vai lá e não deixa, fica limpo. Vai ver lá como é que está agora. Mas olha, erva daninha, praga, coisa ruim, você não planta. Nasce lá, brota lá. Mas as coisas que são importantes e são boas, elas precisam ser semeadas e cultivadas. As melhores coisas da vida são intencionais, são geradas como fruto de uma semeadura, de alguma coisa que você diz: olha, vai nascer aqui isso, porque eu plantei isso. Eu sei o que eu vou colher, porque é isso que eu tenho plantado, é isso que eu tenho cultivado. E essa perspectiva, essa visão bíblica, como ela é importante para nós, como ela é necessária.
Quando nós olhamos para a perspectiva espiritual e temos a oração como um instrumento, uma arma ao nosso favor, nós usamos tantas vezes essa arma, esse instrumento que Deus nos dá para lidar com as coisas, para lidar com as situações. Se você está doente, você ora. Se tem alguém enfermo, pede oração. Se tem alguém desempregado, pede oração. Se surgiu um problema, um conflito, pede oração. E às vezes parece que nós nos perdemos um pouco com isso, porque fica numa sensação de que oração é alguma coisa que nós usamos para resolver as coisas. Então parece que a nossa relação com Deus se torna um tanto quanto pesada, porque a gente vai lá para levar problema. A gente vai na presença de Deus para tratar de coisa, para tratar das crises, para tratar das dificuldades. Mas a palavra de Deus nos mostra que a oração é alguma coisa que nós usamos para nós conhecermos mais a Deus e para nós nos tornarmos mais conhecidos diante de Deus, dentro de um relacionamento de amor, aonde a intimidade, através do conhecimento, você permite que Deus então sonde os seus corações, embora Ele já te conheça. Mas quando você abre o seu coração, além de você se conhecer melhor a si mesmo, se dá a conhecer ao Senhor, então você passa a conhecer a esse Deus intimamente. Então a oração, nós estamos na presença de Deus, a vida se ajusta, a vida se organiza. O nosso mundo que estava em caos, naquele momento em que nós estamos submetidos a Deus, Ele começa a falar com a gente. Eu não sei se você entende isso. A oração é um momento onde Deus fala com você. É uma conversa, não é um monólogo. Então Deus, Ele começa a ordenar o seu mundo. Ele começa a colocar o seu mundo no lugar. Quando você sai da presença de Deus, você já tem. O problema está na ansiedade. Não é o problema sempre estará no nosso meio. Sempre haverá um problema, sempre haverá uma luta, uma causa, uma circunstância. Mas precisa haver paz, aonde há paz, há clareza. Aonde há paz, há direção. A semente que eu desejo, então, sugerir a você que plante em seu coração é a semente da paciência. Para tratar da ansiedade com relação ao futuro, paciência. Paulo está dizendo que nós não podemos viver ansiosos, e o que tem que estar no lugar da ansiedade é a paciência. A paciência que é fruto da paz. A ansiedade é um desejo inapropriado de nós vermos concretizados hoje aquilo que Deus preparou para amanhã. Não é para hoje, é para amanhã, mas eu quero viver hoje. E hoje eu ainda não recebi a provisão de amanhã. Hoje eu ainda não recebi o recurso para lidar com essa situação. Amanhã eu terei sabedoria para isso. Amanhã eu terei direcionamento para isso. Amanhã eu terei as minhas forças renovadas para isso. O maná cai todos os dias. Por isso nós vivemos pela fé. Porque ainda não chegou lá. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova daquilo que nós ainda não vemos. Então fé é para amanhã. Fé é para amanhã. Para lidar com o meu futuro. Para lidar com as coisas que estão adiante de mim. Com o que eu não sei. Com o inesperado. Com aquilo que eu ainda vou descobrir. Eu preciso vencer esse desejo de ver realizado agora aquilo que Deus reservou para depois. Viver o depois me causa doença. A ansiedade é um sentimento doentio. E é por isso que nós temos que tratar muitas vezes numa terapia. Tratar com um psicólogo, um profissional. Mas sobretudo, em primeiro lugar, trate em oração. Eu quero dizer para você que se nós tivéssemos esse sentimento de orar desse jeito, muitas das nossas dificuldades da alma seriam curadas. Porque você acredita que Jesus cura. Jesus cura. E muitas delas seriam curadas se nós tivéssemos essa vida mais ligada ao Senhor em oração sobre esse sentimento. Porque às vezes a gente só ora para levar problema para Deus e a gente só conta para Ele e continua com a gente. E eu vou falar sobre isso já. Mas uma das causas da ansiedade é a precipitação. E paciência é de fato remédio para a precipitação. Quando a gente sai desesperado porque o problema apareceu, eu tenho que resolver, eu tenho que tratar, eu não consigo dormir com isso na minha cabeça. A ansiedade faz com que a gente corra e se precipite. E aí vem o desânimo,
que faz a gente desistir e parar. E quando nós entramos com a paciência, ela vai equilibrar. Eu nem vou correr, nem vou parar. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Mas eu também não vou ficar ansioso, correndo para lá e para cá. Eu vou viver com paciência. Esperei com paciência no Senhor. E não é que Ele veio? E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele sempre vem. Ele sempre vem ao meu socorro, Ele sempre vem ao meu encontro, Ele sempre vem com resposta, Ele sempre vem com provisão. Mas eu preciso esperar nele, para aguardar o que Ele vai fazer. Os maiores problemas que nós temos na vida são precipitações e desistência. Há dois polos das quais nós estamos o tempo todo. Faz um extrato da vida e você vai entender isso. Ou a gente está precipitando, ou a gente está desistindo e desanimando. Eu que cuido de gente, eu cuido de pessoas, cuido do povo. Uma hora é alguém desanimado, alguém desacreditado, querendo largar tudo, parar. Outra hora é a pessoa correndo freneticamente, adoecendo, vivendo preocupado, ansioso, consumido com as coisas da vida. Mas quando entra a paciência, ela estabiliza a vida. Ela não deixa nem correr demais, ela não deixa também desistir, nem parar. E de fato é remédio de Deus, é tratamento da nossa alma. Agora, você quer olhar para o futuro? Porque olhar para o futuro causa ansiedade. Olhar para o futuro gera precipitação. Mas você quer olhar para o futuro? Você pode. Tem um jeito de olhar para o futuro. Olhe para o futuro com esperança. Olhe para o futuro com perspectiva de fé. Porque quando nós olhamos do jeito certo, não vai dar errado. Quando eu olho e eu fico pensando então, o que serão dos meus filhos? O que será da minha família? O que será da minha aposentadoria? E eu coloco esperança nisso. Eu coloco fé nisso. Então a minha alma estará remediada com os recursos da graça de Deus. Paulo ensina que a ansiedade vem quando você tira os olhos de Jesus e coloca os olhos nas coisas, nas situações, nas perspectivas. E a ansiedade, queridos, é fruto do exagero. Eu começo a imaginar as coisas e a adoecer aqui, imaginando que as coisas serão as piores possíveis. E eu começo então a projetar a tragédia, a desgraça, o que vai dar de errado. E eu começo a sucumbir dentro de mim. E quando eu vivo por ansiedade, o problema cresce. Mas quando eu vivo na oração, os problemas diminuem pela grandeza do Deus que eu estou vendo diante de mim. A ansiedade é uma das coisas mais inúteis da vida. Por isso que Jesus disse: qual de vocês, por mais ansioso que seja, consegue acrescentar um minuto que seja da sua vida? Não consegue. É bobagem. Você está perdendo o tempo que você tem tentando achar minuto que jamais vai existir. Você não consegue agregar nada, você só perde. A ansiedade não produz nada, no lugar de melhorar, piora. Essa é a perspectiva. Mas ele vai dar então o antídoto para que esse mal não lhe destrua. Ele vai dizer: em tudo. E é muito especial quando a Bíblia usa a palavra tudo, porque ela não dá possibilidade de nada. Ela já coloca tudo ali dentro e você não tem como encontrar uma brecha. E ele vai dizer em tudo. Então significa os seus filhos, ele vai dizer o seu trabalho, a sua saúde, a sua família. Ele põe tudo e o nada frente a frente, porque logo depois dele dizer tudo, ele vai falar de nada. Não andem ansiosos por nada, mas em tudo. Veja, a Bíblia é muito simples, muito direta. Só Deus faz isso. A gente quer explicar uma coisa, se enrola toda. A gente tem que escrever um livro para falar uma coisa dessa. E no final a pessoa diz: não sei se eu entendi. O Senhor, na sua sabedoria, Ele usou uma linha, Ele explica tudo na sua vida e você entende na hora. Então a ansiedade é uma doença que tem remédio. Em tudo, pela oração, súplica e ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Pronto, está resolvido o problema. No lugar de você se consumir, se destruir, se acabar, só ora que vai resolver, ora que resolve. Entregue nas mãos de Deus. Agora entenda isso. Apresentem a Deus significa para entregar, filho. É para entregar e é para descansar. Não adianta você dizer que deu, mas continuou com Ele. E é aí que nós mais erramos na nossa vida. É que a gente
faz oração sem entender o que ela significa, ou sem conseguir viver o que é oração. Oração é um momento onde você se esvazia, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele que vai cuidar da sua vida. Ele tem que cuidar de vós. Aí eu vou lá, conto para Ele e continuo comigo, e aí a gente não consegue viver resultado de oração. Irmão, o resultado de oração, ele é imediato. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu estou no mesmo patamar que você. Eu sou ser humano igual a você. Talvez eu seja um pouco piorado, porque pelas demandas da minha vida, pelas cargas que eu vivo, eu ainda sou mais estranho. E aí eu tenho mais dificuldade de lidar com a ansiedade, porque não é fácil. Quando eu olho para a minha agenda, eu entro num colapso nervoso. A irmã ali, pastor, fala com não sei o quê, assim, eu puxei a agenda, olha, tem 18 aqui na fila e 10 reuniões esperando. Contei para ela. Mas eu vou falar, vou colocar mais um nome aqui. Mas quando a gente olha para a agenda, é um esmagamento. A gente se sente pressionado e espremido quando a gente olha para a vida. De todos os lados, gente. Não tem jeito. Vai escapar para onde? Para a oração. Para a oração. É o único jeito do nosso coração ser tratado por Deus. Se você quer ficar livre da ansiedade, você precisa orar. O que eu vou lhe dizer agora. Ministério de Louvor e Adoração. Ministério de Louvor e Adoração. Cadê os meus instrumentistas? Me largaram tudo aqui. Hoje é curso de oração, o nosso combinado. Cadê o nosso combinado? É meus filhos tudo. Vamos lá, gente. Ministério de Louvor. O vocal já pode vir também a reboque, porque essa hora já vamos cantar, mas eu preciso que o Ministério de Louvor esteja aqui comigo o tempo todo. O que eu vou lhe dizer agora. Há um Deus assentado no trono. Não pode ser outra coisa senão aleluia, glória a Deus. Para a gente agora dar uma respirada nesse momento aqui. Tem um Deus que está assentado no trono, e na revelação bíblica, Jesus assentado no trono, ele tem uma aparência de cordeiro. Você interessa nisso, irmão? Você interessa nisso? Tem algum valor para você? Tem um significado para você? Você olhar para o trono que comanda o universo, que tem domínio sobre todas as coisas e sobre a sua vida, e ver que tem um cordeiro lá. Um cordeiro que tem a mansidão para olhar com você com ternura, diante das suas fraquezas, das suas falhas, das suas imperfeições, da sua incapacidade de ser aquilo que você sabe que precisa ser. E às vezes de evitar o pecado que você sabe que é pecado. Mas pelas suas debilidades você fracassa mais uma vez. E você tem que se apresentar diante do trono. E quando você olha para o trono, o que você vê? Um Cordeiro Santo de Deus, que derramou o seu sangue para te redimir, para te lavar, para te purificar, para te incluir, para te aceitar, para te dar um lugar nessa presença e um acesso para que você fale com Ele. Mas aquele que está centrado no trono, diz a palavra de Deus, também tem a aparência de um leão. E por que não glória a Deus agora? Não é importante você chegar diante do trono com causas impossíveis, com armadilhas do mal, com conspirações. Olha como o clima mudou aqui, gente. Olha como o ambiente agora está mais abençoado nesse altar. Quando conspirações do inferno tramam contra a sua família, quando a arquitetura do diabo se levanta, se ergue, se estabelece, e você vai para o trono, e você diz: Senhor, eu não sei o que eu faço, porque o diabo está furioso, ele está rugindo como um leão, e você levanta a cabeça, mas o leão está no trono. Há alguém que faz de conta que é o que não é, mas tem alguém que de fato é o leão da tribo de Judá. E quando eu olho para o trono, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho perdão, eu tenho a graça, mas eu tenho o poder e a autoridade, porque a oração me posiciona diante do trono, estabelece governo. Não existe alguma coisa que aconteça na terra que não seja governado pelo céu,
por aquele que está no trono, assentado à destra de Deus. E é por isso que nessa manhã nós vamos ao trono. É por isso que nessa manhã nós vamos orar e vamos buscar a face do Senhor, a face do Cordeiro e a face do Leão. E as faces daquele que está no trono já nos foram reveladas. Mas ainda que a gente saiba, é diferente quando a gente vê. Uma coisa é você saber e outra coisa é você ver. E você não pode ser mantido na sua vida, nem na sua fé, apenas pelas notícias que você sabe de quem é o Senhor. Você precisa vê-lo face a face, pelos olhos da fé, pela imagem construída e estabelecida da Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia revela Deus. E quando você começa a ver a revelação de Deus na sua mente, pelos olhos da fé, então você é renovado. Esse é um tempo de renovo para a igreja. Esse é um tempo de renovo para as nossas vidas. Nós vamos cantar com o Ministério de Louvor e Adoração, e nós vamos orar. E nesse primeiro momento de oração, eu vou começar a chamar algumas pessoas. Nós vamos orar pela unidade da igreja, nós vamos orar pelas famílias da igreja, nós vamos orar pela comunidade, o povo lá fora. Vamos cantar, vamos louvar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, Teu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Irmã Lilian, por favor, vem pra cá. Tayana, por favor, vem pra cá. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, Teu desejo é sentir. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir Tua glória contemplar. Nós damos glórias a Ti, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém, pra sempre. Te damos honra, Te damos a glória, Senhor. Pois Teu é o poder, Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos honra, Te damos a glória, Senhor. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh, oh, oh.
coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Diga. Então vem me incendiar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.